Imagine viver em uma casa onde o amor é dividido. A inveja toma conta, e cada nascimento é uma batalha vencida ou perdida. Imagine ser amada, mas estéril. Imagine dar filhos, mas nunca conquistar o coração do homem que você ama. 2 irmãs e 2 servas, unidas por um só homem, separadas por ciúmes, mágoas e uma busca desesperada por valor. Imagine dividir o amor do seu marido e competir com sua própria irmã por algo que parece inalcançável, um filho. O que era para ser lar, virou disputa. O que era para ser bênção, virou fardo. No meio dessa tensão, alianças são feitas, servas são entregues, filhos nascem. E enquanto todos tentam resolver com as próprias mãos, Deus observa e age no tempo certo. No meio do conflito, não nascem apenas filhos. Nasce uma linhagem que mudará a história. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dê-me filhos, senão morrerei." Jacó ficou irado contra Raquel e respondeu: "Acaso estou eu no lugar de Deus, que impediu você de ter filhos?" Então Raquel disse: "Aqui está a minha serva Bila. Una-se a ela, e ela dará à luz filhos em meu lugar, para que eu também tenha filhos por meio dela." Assim ela deu sua serva Bila por mulher a Jacó, e ele se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: "Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho." Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou outra vez e deu o segundo filho a Jacó. Raquel disse: "Tive grandes lutas com minha irmã e venci." Por isso, chamou o menino de Neftali. Quando Lia viu que não tinha mais filhos, pegou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então Lia disse: "Que sorte!" e chamou o menino de Gade. Zilpa deu um segundo filho a Jacó. Lia disse: "Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz." E chamou o menino de Asser. Durante a época da colheita do trigo, Ruben saiu ao campo e encontrou mandrágoras, que levou para sua mãe Lia. Raquel pediu a Lia: "Por favor, me dê algumas das mandrágoras do seu filho." Mas Lia respondeu: "Não é suficiente você ter tirado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho?" Então Raquel disse: "Ele dormirá com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho." Quando Jacó voltou do campo naquela noite, Lia saiu ao seu encontro e disse: "Esta noite você dormirá comigo, pois eu paguei por você com as mandrágoras do meu filho." E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu o 5º filho a Jacó. Lia disse: "Deus me recompensou porque dei minha serva ao meu marido." E chamou o menino de Issacar. Lia engravidou de novo e deu o 6º filho a Jacó. Ela disse: "Deus me presenteou com um bom dote. Agora meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos." E deu ao menino o nome de Zebulon. Depois disso, ela deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Ele ouviu seu clamor e a fez fértil. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: "Deus tirou a minha vergonha." E deu-lhe o nome de José, dizendo: "Que o Senhor me dê ainda outro filho." Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me ir para minha casa e minha terra. Dê-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais servi você, e me deixe partir, pois você sabe como tenho trabalhado para você." Mas Labão lhe respondeu: "Se me permitires dizer algo, reconheço que o Senhor me abençoou por sua causa." E acrescentou: "Diga o seu salário, e eu pagarei." Jacó lhe disse: "Você sabe como tenho trabalhado para você e como seu rebanho cresceu comigo, porque o pouco que você tinha antes de eu chegar aumentou grandemente. O Senhor te abençoou por minha causa. Agora, quando trabalharei também por minha própria casa?" Labão perguntou: "O que devo dar a você?" Jacó respondeu: "Não me dê nada. Se você aceitar o que vou propor, continuarei a cuidar do seu rebanho. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando todas as ovelhas malhadas e salpicadas,
todas as de cor escura entre os cordeiros e as malhadas e salpicadas entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim amanhã, quando você vier verificar meu salário, a minha honestidade será evidente. Tudo o que não for malhado ou salpicado entre as cabras ou escuro entre os cordeiros será considerado roubado. Labão respondeu: Está bem, seja conforme a sua palavra. Mas naquele mesmo dia, Labão tirou os bodes listrados e salpicados, todas as cabras malhadas e salpicadas, todas as que tinham alguma mancha branca e todos os cordeiros escuros, e os deu a seus filhos. Depois colocou uma distância de 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó ficou cuidando do restante do rebanho de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Descascou tiras de casca, fazendo aparecer as partes brancas dos galhos. Ele colocou os galhos descascados diante dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros onde os rebanhos vinham beber, pois era ali que se acasalavam. Quando os rebanhos se acasalavam diante dos galhos, eles geravam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava os cordeiros e fazia com que os rebanhos olhassem para os listrados e todos os escuros do rebanho de Labão. Assim, formava seus próprios rebanhos, que não juntava com os de Labão. Toda vez que os animais fortes acasalavam, Jacó punha os galhos nos bebedouros à vista dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas quando os animais eram fracos, ele não os punha ali. Assim os fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó. Dessa maneira Jacó ficou muito rico. Ele teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 30 do livro de Gênesis é a continuação direta da complexa história familiar que se desenrola desde que Jacó se estabeleceu na casa de Labão. Aqui somos convidados a observar a expansão da família de Jacó e o nascimento de filhos que no futuro dariam origem às 12 tribos de Israel. No entanto, esse capítulo não é apenas um registro genealógico ou histórico. Ele revela de forma profunda e comovente a tensão entre o esforço humano e o propósito divino, entre o caos da fragilidade humana e a ordem da graça soberana de Deus. Raquel, a esposa preferida de Jacó, carregava uma dor profunda. Era estéril. Sua aflição se tornava ainda mais intensa ao ver sua irmã Lia dar a Jacó filho após filho. Em um momento de desespero, ela clama: "Dê-me filhos, senão morrerei." Essas palavras carregam mais do que apenas o desejo de ser mãe. Elas expressam uma alma aflita, impaciente, que não entende por que Deus ainda não atendeu seu clamor. A resposta de Jacó, firme e direta, a lembra de uma verdade essencial. Não é o homem que concede a vida, mas Deus. Este diálogo revela o confronto entre o desejo humano, legítimo porém ansioso, e a soberania de Deus, que age no tempo certo e da forma que julga melhor. Diante da sua frustração, Raquel decide entregar sua serva Bila a Jacó para que por meio dela possa ter filhos. Lia, não querendo ficar atrás, faz o mesmo com sua própria serva, Zilpa. Essa prática culturalmente aceita na época mostra uma tentativa humana de intervir nos caminhos de Deus. O que poderia parecer uma solução prática revela-se, na verdade, mais um capítulo de disputa e amargura entre as irmãs. Os filhos que nascem das servas são vistos quase como troféus em uma competição emocional. Seus nomes, Dan, Naphtali, Gade, Azer, entre outros, expressam não apenas gratidão, mas também angústia, lutas internas e a constante busca por aprovação. Em meio a esse ambiente familiar conturbado, surge um episódio peculiar envolvendo mandrágoras, plantas que se acreditava favorecerem a fertilidade. Ruben, filho de Lia, as encontra no campo e as leva à mãe. Raquel, ainda buscando qualquer possibilidade de engravidar, pede a Lia que as compartilhe com ela. O que se segue é uma negociação constrangedora. Raquel permite que Lia durma com Jacó em troca das mandrágoras. Este momento mostra até que ponto o relacionamento conjugal havia se deteriorado. O amor havia sido substituído por barganhas. Ainda assim, Deus continua presente,
e age. Ele ouve Lia e lhe concede mais filhos, incluindo Diná, a única filha mencionada até aqui. O texto deixa claro que não foram as mandrágoras que trouxeram vida, mas a ação soberana e misericordiosa de Deus. E então, após anos de espera, o texto anuncia uma mudança poderosa. Deus lembrou-se de Raquel e a fez fértil. Este é um dos momentos mais ternos e redentores do capítulo. Depois de tanto sofrimento, o Senhor responde. A concepção de José não é fruto de técnica, mérito ou estratégia. É um ato direto da graça de Deus. José se tornaria uma figura-chave no futuro de Israel, mas antes disso, ele é o símbolo da fidelidade de Deus às suas promessas. Mesmo quando a esperança parecia esgotada, Deus agiu. Na segunda parte do capítulo, o foco muda da formação da família de Jacó para a sua prosperidade material. Após o nascimento de José, Jacó expressa o desejo de voltar para sua terra. Mas Labão, percebendo que sua própria prosperidade vinha da presença de Jacó, tenta persuadi-lo a ficar. Jacó propõe então um acordo. Ficará com os animais malhados, salpicados e escuros do rebanho, que eram minoria. Labão aceita o trato, imaginando que sairia ganhando. Contudo, mais uma vez, é Deus quem intervém. Ele multiplica exatamente os animais que pertenciam a Jacó, enriquecendo-o de forma notável. O método que Jacó utiliza com galhos descascados pode nos parecer estranho, mas o propósito do texto não é ensinar sobre criação de animais, e sim destacar que mesmo quando o homem emprega sua astúcia, é o Senhor quem faz prosperar. Deus estava corrigindo anos de injustiça, concedendo a Jacó justiça e abundância. Ao final do capítulo, vemos um homem próspero, não apenas em filhos, mas em bens, resultado da bênção do Senhor, que é fiel às promessas feitas a Abraão, Isaque e agora a Jacó. Esse capítulo, portanto, é um testemunho poderoso de que o plano de Deus permanece inabalável, mesmo quando os homens se mostram frágeis, impacientes ou até mesmo equivocados. O Senhor utiliza meios imperfeitos, pessoas falhas, decisões tortuosas, e ainda assim cumpre perfeitamente tudo o que prometeu. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira grande lição que salta aos nossos olhos é a maravilhosa soberania de Deus em meio às falhas humanas. A casa de Jacó estava mergulhada em disputas, ciúmes e decisões tomadas sob impulso emocional. E mesmo assim, Deus não se afastou. Ele permaneceu operando, conduzindo cada detalhe para o cumprimento do seu plano. Isso nos consola, pois também somos frágeis, sujeitos a emoções desordenadas e decisões precipitadas. Saber que o Senhor continua sendo Deus mesmo em nossos momentos de confusão é uma âncora segura para a alma. Em segundo lugar, esse texto nos alerta contra a tendência humana de tentar apressar os planos de Deus. Quando Raquel entrega sua serva a Jacó, ela está tentando solucionar um problema legítimo, mas o faz sem esperar pelo agir de Deus. Mas a palavra nos ensina que Deus honra aqueles que esperam nele. A fé verdadeira se mostra justamente na paciência de confiar. Além disso, aprendemos que a bênção de Deus não pode ser conquistada por artifícios humanos ou objetos carregados de simbolismo. A tentativa de Raquel com as mandrágoras é um exemplo claro disso. Quantas vezes também buscamos resultados confiando mais em métodos ou estratégias do que na ação divina? No entanto, a Bíblia nos lembra: toda boa dádiva vem do alto. Confiar em Deus é rejeitar qualquer forma de superstição ou manipulação. O texto também nos ensina que o trabalho feito com fidelidade, mesmo sob exploração, é notado e recompensado pelo Senhor. Jacó trabalhou duro, sofreu abusos, foi enganado várias vezes, mas Deus viu tudo e lhe fez justiça. Esta é uma mensagem de esperança para todos os que perseveram em silêncio, que permanecem fiéis sem receber reconhecimento humano. O Deus que vê em secreto é também o Deus que recompensa com justiça. Por fim, o capítulo mostra que a verdadeira prosperidade não vem da esperteza do homem, mas da graça de Deus.
Jacó usou meios incomuns, sim, mas foi o Senhor quem fez prosperar seu rebanho. Isso nos ensina a usar os recursos com sabedoria, mas sem jamais colocar neles nossa confiança. A glória por cada vitória deve sempre ser atribuída a Deus, que age com graça sobre nós. O capítulo 30 de Gênesis nos confronta com uma verdade que atravessa toda a narrativa bíblica. Deus é fiel, mesmo quando nós somos inconstantes. O que vemos na casa de Jacó é um retrato doloroso da fragilidade humana. Inveja, frustração, competição, tentativas de manipular a bênção divina. Mas mesmo sobre esse cenário imperfeito, o Senhor não se ausenta. Pelo contrário, Ele age, Ele escuta, Ele lembra, Ele cumpre. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade dos homens. E sua graça se revela de forma mais gloriosa exatamente quando a fraqueza humana parece mais evidente. Se há algo que deve aquecer nossos corações neste capítulo, é o fato de que Deus conduz a história de um povo escolhido a partir de uma família tão marcada por falhas. Isso nos mostra que o Senhor é um Deus que redime histórias quebradas. Ele não escolheu Jacó e suas esposas porque eram exemplares, mas porque decidiu amá-los e fazer deles parte de algo muito maior, o plano da redenção que culminaria na vinda do seu Filho, Jesus Cristo. A linhagem do Messias começou a se formar aqui, entre lágrimas, brigas e orações. Mesmo nos momentos mais confusos da história, o propósito de Deus seguia firme: preparar o caminho para aquele que traria reconciliação definitiva, não apenas entre irmãos e esposas, mas entre Deus e a humanidade. E Jesus, o verdadeiro Filho prometido, viria ao mundo para redimir não só nossos pecados, mas também nossas dores, frustrações, sentimentos de rejeição e solidão. Ele é o Filho que não nasceu por artifício humano, mas pela promessa de Deus, não pela força da carne, mas pela intervenção do Espírito. Portanto, se hoje você se sente como Raquel, esperando por algo há muito tempo e quase perdendo a esperança, lembre-se, o mesmo Deus que se lembrou dela continua atento à sua vida. Se você se identifica com Lia, tentando ser vista, tentando ser amada, saiba que Deus a viu também e lhe deu valor. Se você se vê como Jacó, cansado de trabalhar em meio à injustiça, lembre-se de que o Senhor vê sua fidelidade e não deixará sua causa esquecida. Ele continua sendo Deus justo, bom, fiel. Mas acima de tudo, se hoje você está perdido em meio às suas próprias limitações e falhas, saiba que Jesus Cristo veio justamente para nos resgatar disso. Ele é a esperança que transcende qualquer situação humana. Ele é o Cordeiro que foi entregue por nós para que não vivêssemos mais sob o peso da culpa, mas na liberdade do perdão e da nova vida. Ele é a esperança que transforma dores em graça, fraquezas em força e esperas em redenção. Então, guarde isso no seu coração. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando você se sente fraco, inadequado ou desamparado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.